Esposa Excelente, capítulo 20. A solidão da esposa, vencendo a falta de unidade. Neste momento em que escrevo, é tempo de Natal. Os rádios estão ecoando altissonantes. Estarei em casa para o Natal, ainda que seja apenas em sonho. Todos anseiam estar em casa com sua família. Até mesmo os comerciais de café na televisão mostram um jovem soldado que chega sorrateiramente na manhã de Natal e surpreende os pais e o irmão mais novo, ao acordá-los com o maravilhoso aroma do café que estava preparando na cozinha. É fácil imaginar o entusiasmo e a alegria dos pais ao perceberem que ele está em casa. De fato, não estar com a família no Natal pode causar fortes sentimentos de solidão. Fico triste por aqueles que estão sozinhos no Natal. Também fico triste por aqueles que não estão sozinhos, mas sentem uma profunda solidão. Há esposas que têm o marido consigo, mas apesar disso estão sozinhas. Talvez seu marido seja retraído, indiferente ou raramente esteja em casa. Talvez esteja absorto em si mesmo e focalizado em seu interior. A esposa pode estar amargurada e sentindo muita pena de si mesma. A sua autocomiseração talvez seja alimentada por um desejo idólatra de intimidade com o marido. Qualquer que seja a causa, a solidão é uma das mais dolorosas emoções que qualquer um de nós experimenta. A Escritura está repleta de exemplos de pessoas que se sentiram profundamente solitárias. Elias teve uma emocionante experiência no topo da montanha, quando Deus fez cair fogo sobre o altar, desafiando diretamente os ímpios profetas de Baal. Depois disso, Elias e o povo mataram aqueles profetas. Ele acabara de testemunhar um milagre incrível da parte de Deus. No entanto, quando a perversa rainha Jezabel ameaçou matá-lo, Elias entrou em pânico e fugiu para salvar sua vida. Exausto e escondido numa caverna, começou a sentir-se isolado e sozinho. Ele deixou de focalizar-se no poder e na proteção de Deus e lamentou: Tenho sido zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E eu fiquei só, e procuram tirar-me a vida. 1 Reis 19:10. Jeremias não era um profeta popular. Suas advertências solenes da parte de Deus para os filhos de Israel foram realmente ignoradas. As pessoas o evitavam, pensavam que ele era louco, zombavam dele. Jeremias lutou com intensa dor emocional. Sentiu-se abandonado por Deus, rejeitado e isolado. Sentiu-se oprimido, desesperado e sem saída. Imagine como Jeremias estava quando descreveu seus sentimentos. Fez-me, Deus, habitar em lugares tenebrosos, como os que estão mortos para sempre. Cercou-me de um muro e já não posso sair. Agravou-me com grilhões de bronze. Ainda quando clamo e grito, ele não admite a minha oração. Lamentações, capítulo 3, versículos 6-8. Jeremias sentiu-se sozinho, todos estavam contra ele. Ninguém lhe dava crédito. Sentiu-se abandonado até por Deus. Não posso imaginar nada mais desesperador do que alguém suplicar a Deus por ajuda e imaginar que foi rejeitado por ele. Certamente não pode haver maior sentimento de solidão. Sem dúvida, a figura de solidão mais comovente é a do Senhor Jesus Cristo no jardim do Getsêmani e, logo depois, na cruz. Jesus pediu a Pedro, Tiago e João que vigiassem e orassem por ele. Mas eles dormiram, enquanto Jesus, em oração, agonizava a respeito de seu sofrimento iminente. Seu tempo de maior necessidade chegara e seus amigos mais íntimos dormiam. Ele fizera tanto por eles e agora não podiam fazer isto por Jesus. Mateus 26, 37-44. Na cruz, o Senhor Jesus suportou a mais intensa experiência de solidão. Depois de haver desfrutado perfeita harmonia com Deus Pai durante toda a eternidade, ele bradou em agonia na cruz: Deus meu, por que me desamparaste? Marcos 15, 34. Não podemos compreender sua agonia e solidão enquanto carregava os pecados do mundo. Embora não tenha sofrido tanto como o Senhor Jesus, Paulo foi tentado a sentir-se solitário. Foi aprisionado em Roma. O cárcere era frio, úmido e escuro. Paulo escreveu a seu amado Timóteo, instando-o a que viesse visitá-lo o mais depressa possível. 2 Timóteo 4:9. Também advertiu Timóteo a acautelar-se daqueles que o haviam abandonado e prejudicado. Demas o abandonara, Alexandre, o latoeiro, lhe causara muitos males. 2 Timóteo 4:14. Na sua primeira audiência, ninguém o amparou. Diferentemente de Elias, ele pôde sair da caverna na qual estava escondido. Paulo estava próximo do martírio e ficaria na prisão até a morte. Ele sabia que já estava sendo oferecido por libação
e que o tempo de sua partida era chegado. 2 Timóteo 4:6. O abandono por parte daqueles que você confia, ama e aos quais tem dedicado sua vida pode causar profunda solidão. Paulo estava abandonado e sentia-se frio. Podemos sentir compaixão de Paulo ao vê-lo implorar a Timóteo que trouxesse sua capa antes do inverno. Ele estava prestes a morrer. Suas condições no cárcere eram miseráveis. Ele estava sozinho. Assim como Elias, Jeremias, Jesus ou Paulo, talvez você esteja experimentando intensa solidão. Uma mulher não precisa ser solteira para sentir-se solitária. Ela pode ser casada e viver com seu marido. De fato, a solidão pode se agravar por sentir-se presa em um casamento com um homem que é retraído e indiferente. Elias e Jeremias foram dominados pelos sentimentos de solidão. Jesus e Paulo não o foram. A diferença é que Elias e Jeremias sentiram pena de si mesmos, enquanto Jesus e Paulo buscaram refúgio em Deus. Se você está se sentindo solitária, com quem se parece mais? Com Elias e Jeremias ou Jesus e Paulo? Se você está reagindo como Elias e Jeremias, provavelmente está pecando. A solidão pode ser resultado de seu próprio pecado. Compare as seguintes causas da solidão com as curas bíblicas para a solidão. Causas pecaminosas da solidão. A esposa é retraída e indiferente para com seu marido. Talvez ela esteja esperando que ele lhe faça aquilo que somente Deus pode fazer. Ela pode estar retraída e sentir-se só por causa da culpa de algum pecado em sua vida, ou talvez esteja amargurada com o marido ou com Deus. Cura bíblica para a solidão. Arrepender-se de pecados específicos. Buscar refúgio em Deus por meio da oração e da meditação em sua palavra. Demonstrar amor ao marido. Mostrar-se sincera e honesta com ele, usando palavras edificantes. Purificar sua consciência e continuar a fazer o que é certo. Chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós outros. Purificai as vossas mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Tiago 4:8. Causas pecaminosas da solidão. A esposa é egocêntrica, fútil, orgulhosa e só pensa em si mesma. Consequentemente, seu marido e outros a evitam. Cura bíblica. Arrepender-se de seu amor próprio. Revestir-se do amor a Deus e aos outros. Não façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Filipenses 2, 3 e 4. Causas pecaminosas da solidão. A esposa teme aquilo que o marido pode pensar sobre ela se soubesse o que ela estava pensando ou como realmente é. Cura bíblica para a solidão. O antídoto bíblico para o medo é o amor. A esposa demonstrará amor a Deus e ao marido quando falar a verdade em amor. Mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Efésios 4:15. Causas pecaminosas da solidão. O marido é egocêntrico, retraído e indiferente. Cura bíblica para a solidão. Abençoá-lo, tentando conversar com ele e contando-lhe seus pensamentos e desejos, não pagando mal por mal ou injúria por injúria, antes pelo contrário, bem dizendo. 1 Pedro 3:9. Causas pecaminosas da solidão. A esposa usa a ira e a intimidação para manipular, a fim de obter as coisas a seu modo. Portanto, seu marido tem medo de se abrir com ela e de compartilhar seus pensamentos e sentimentos. Cura bíblica para a solidão. Ser bondosa e mansa, mesmo que ele não exponha verbalmente nem fale com você. Fazer o que puder para facilitar a comunicação com ele. Pois a ira do homem não produz a justiça de Deus. Tiago 1:20. O pecado sempre resulta em isolamento. Se você está pecando em qualquer dos modos que acabamos de descrever, isso pode explicar por que seu marido está retraído e você está experimentando solidão como resultado. Outra causa da solidão é o desejo idólatra por intimidade. Não é errado que a esposa deseje ter intimidade com o marido, a menos que ela queira isso com tanta intensidade que peque se não obtiver. Isso faz com que o desejo dela se torne idólatra. Nesses casos, ainda que o marido tente ser mais espontâneo, é mais provável que ela fique desapontada, não importa o quanto ele se esforce. Ele pode desistir de tentar e o desejo da esposa por intimidade com ele se torna ainda mais intenso. Desejos idólatras por intimidade. A esposa anseia e deseja primordialmente que seu marido cumpra a sua necessidade de companhia íntima. Desejos bíblicos por intimidade.
A esposa anela por Deus e seu maior desejo é a intimidade com o Senhor Jesus. Fala e compartilha tudo com Deus, caso seu marido não converse com ela. Como suspira a corça pelas torrentes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus? Salmo 42, 1 e 2. Desejos idólatras por intimidade. A esposa sonha em ter conversas íntimas com outros homens. Desejos bíblicos por intimidade. Pensa, por isso deseja, coisas puras e justas e não dá lugar a imaginações pecaminosas. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo o que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Filipenses capítulo 4, versículo 8. Desejos idólatras por intimidade. A esposa desrespeita o marido porque ele não satisfaz suas expectativas. Desejos bíblicos por intimidade. A esposa é grata ao seu marido pela atenção que ele lhe dá. Por isso, deseja mais intimidade com seu marido do que desejaria se estivesse desapontada. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. 1 Tessalonicenses 5,18. Desejos idólatras por intimidade. A esposa sofre excessivamente por causa da falta de intimidade com seu marido. Desejos bíblicos. A esposa adora e serve ao Senhor Jesus Cristo, independentemente de ter um relacionamento íntimo com seu marido. Servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos diante dele com cântico. Salmos 100, 2. Desejos idólatras. A esposa tem intenso ressentimento de seu marido. Desejos bíblicos. Ela não vive com mágoas, mas abençoa seu marido. Consequentemente, ela não se sentirá magoada. Será mais fácil não se ressentir do marido e desejar biblicamente uma intimidade apropriada com ele. O amor não se conduz inconvenientemente, não procura seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal. 1 Coríntios capítulo 13, versículos 4 e 5. A solidão é exacerbada pela autocompaixão. A despeito das circunstâncias, sentir pena de nós mesmas fará com que experimentemos intensa solidão. A autocomiseração lançará rapidamente a esposa na depressão. Nem sempre a intensidade da autocomiseração corresponde às circunstâncias. Por exemplo, a esposa pode ter um bom marido que a ama e que se esforça muito para agradá-la. Por outro lado, ela pode ser muito egoísta, descontente e ingrata pelo que ele faz. Por isso, ela se entrega à autocompaixão. Em meu ministério de aconselhamento, percebo frequentemente que as mulheres que mais sentem pena de si mesmas são as mais instáveis. A vida delas não é como planejaram. Portanto, são visivelmente ingratas e descontentes com aquilo que o Senhor lhes deu. Muitas vezes, as circunstâncias que enfrentam não correspondem à intensidade de suas emoções dolorosas. São inclinadas a culpar a Deus, ainda que indiretamente. Por exemplo, algumas esposas me dizem: tenho orado muito, mas Deus não tem mudado meu marido. Quer dizer, indiretamente, que de alguma forma Deus não é justo ou bom para com elas. Para se opor à tendência egoísta da autocomiseração, a esposa deve cultivar a gratidão a Deus e ao marido e aprender a ficar contente nas suas circunstâncias particulares. Dizer a Deus obrigada, mesmo quando você se sente sozinha e infeliz, é um modo excelente de começar a dar graças em tudo. 1 Tessalonicenses 5,18. Pense em circunstâncias particulares. Perceba que hoje Deus pode lhe remover delas. Se Ele não o fizer, deve ter algum propósito para você. Deus deseja moldar seu caráter para que você se torne mais semelhante ao Senhor Jesus Cristo. Romanos 8, 28 e 29. Talvez Deus queira lembrar-lhe quanto você precisa dele e deseje que você tenha uma oportunidade de glorificá-lo. Certamente Ele tem um propósito mais profundo do que somos capazes de compreender. Em qualquer circunstância, Deus é bom, mas você deve convencer-se da bondade dele para consigo. Você pode ter a perspectiva adequada se considerar o que realmente merece: a morte. Romanos capítulo 3, versículo 23. Deus quer que você se oponha a seus sentimentos. Não se entregue à autocomiseração, mas agradeça a Deus e lembre-se da bondade dele consigo. Ainda que seu marido esteja pecando e você sofra, reaja como Pedro exortou. Se for da vontade de Deus, é melhor que sofrais por praticardes o que é bom do que praticardes o mal. 1 Pedro 3,17. Cultive uma atitude de gratidão, confiando plenamente na bondade e na soberania de Deus.
Além de agradecer a Deus e louvar sua bondade, adote uma visão elevada de Deus. Você está aqui para servir a Deus e não para que Ele a sirva. Humilhe-se diante dele, adotando a postura de criatura do Senhor, cujo objetivo final é glorificar a Deus. Sirva por meio de seu ministério ao seu marido e aos seus filhos. Reverencie a Deus. Pense em Deus e trate-o como o Altíssimo e Santo Deus. Quanto mais você o servir, menos sozinha se sentirá. Veja seu tempo de solidão como um dom gracioso de Deus. Perceba que você nunca está realmente sozinha. Deus está sempre com você. Hebreus 13:5 diz: De maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Fale frequentemente com Ele, em pensamento ou em voz baixa. Quanto mais sozinha se sentir, tanto mais deve permitir que Deus fale com você. Ele o fará por meio das Escrituras ou no momento de sua leitura bíblica, ou ao cantá-la, ou ao meditar nelas, ou a recordar versículos memorizados anteriormente. Anele por Deus como o rei Davi. Lembro-me dos dias de outrora, penso em todos os teus feitos e considero nas obras das tuas mãos. A ti levanto as mãos, a minha alma anseia por ti, como terra sedenta. Salmos 143, versículos 5 e 6. Nada que você possa desejar seria melhor do que a intimidade com Deus. Nem prata, nem ouro, nem fama, nem fortuna, nem mesmo um marido que sincera e espontaneamente compartilha a si mesmo com você. Quando experimentar a solidão, deixe que suas emoções sejam um sinal de que você precisa de Deus. Aproxime-se de Deus em grata submissão a Ele. Busque conhecer a Deus de maneira íntima, deixe seu entendimento ser direto. Tenha a atitude do salmista. Quem mais tenho eu no céu? Não há outro em quem eu me compraza na terra. Ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Os que se afastam de ti, eis que perecem. Tu destróis todos os que são infiéis para contigo. Quanto a mim, bom é estar junto a Deus. No Senhor Deus, ponho o meu refúgio para proclamar todos os seus feitos. Salmo 73, 25 a 28. Você conhecerá a Cristo de modo mais íntimo meditando na Escritura e orando. Bom é o Senhor para os que esperam nele, para a alma que o busca. Lamentações 3, 25. Compreenda que você ainda pode ser a esposa excelente que Deus tenciona que você seja. Quer seu marido se isole de você, quer não. Ele pode ser um fracasso total diante de Deus, mas você não tem de ser. Você pode reagir como o Senhor Jesus e o apóstolo Paulo, ou pode reagir de modo egoísta, como Jeremias e Elias. O Senhor Jesus suportou a cruz em troca da alegria que lhe estava proposta, em Hebreus 12, 2. Elias não teve alegria, mesmo depois do esplêndido milagre que havia testemunhado. O apóstolo Paulo aprendeu a estar contente em toda circunstância, Filipenses 4, 11. Jeremias não teve, ao menos naquele momento, nenhuma paz. Ele esquecera o que significava ser feliz. Esforce-se para conhecer a Cristo de modo mais íntimo, revestindo-se de gratidão e contentamento. Sempre agradeça a Deus pelas circunstâncias em que você vive, por aquilo que Deus quer lhe ensinar e pela forma como Ele quer usá-la para a glória dele. A solidão é dolorosa, mas não é uma ocasião para pecar. Aproxime-se de Deus e tenha a atitude que o salmista teve. Eu me alegrarei no Senhor. Salmo 104, 34.